Menino pobre oferece seu único pão à mulher rica, sorrindo, mas o resultado é chocante. Era uma manhã ensolarada em uma cidade onde a riqueza e a pobreza caminhavam lado a lado, mas nunca se tocavam. Lucas, um menino de rua com roupas gastas e pés descalços, vagava pelas ruas com um único pão na mão. O aroma dele, quentinho e fresco, contrastava com o cheiro de sujeira e descaso que permeava o ar. Seus olhos reluziam esperança. Uma esperança que parecia outonal em um mundo cinza. Ao cruzar a praça central, Lucas avistou Alice. Ela era conhecida, uma mulher rica com um olhar que parecia um céu nublado. O foco dela sempre estava em negócios, lucros e perdas. Variedades de flores vibrantes cercavam a área, mas Alice não as notava. Ele hesitou, mas a pureza de seu coração o empurrou adiante. Ele se aproximou, um sorriso tímido nos lábios. Alice virou a cabeça, seu olhar frio e distante. Era como se ele fosse invisível. Senhora, começou Lucas, a voz trêmula. Você quer um pouco do meu pão? O silêncio caiu como uma pedra. Outros passantes pararam. Alguns murmuraram, surpresos. Como um menino pobre poderia oferecer algo a alguém tão importante? E mais chocante, por que ele faria isso? Para Alice, a cena era quase cômica. Um menino sem nada entregando o que tinha. Mas ao estender o pão, algo inesperado aconteceu. Ao invés de rir ou rejeitar, Alice olhou nos olhos dele e viu algo que ela mesma não reconhecia: pureza e bondade. O nó em sua garganta a impediu de falar. Obrigada, ela sussurrou, pegando o pão. O gesto simples acendeu uma chama esquecida dentro dela, mas também despertou fantasmas do passado. Quando eu tinha sua idade, eu também era. Ela começou a contar, mas logo calou-se. A pressão das lembranças pesava sobre ela. A vida perfeita que levara a impediu de se abrir. Lucas ficou ali, atento. Nada sabia sobre a vida dela, mas sentia que era um momento importante. Alice respirou fundo, um misto de alívio e medo. Então, de repente, um riso cruel rompeu a atmosfera de tensão. Era Ricardo, um rival implacável. Ele se aproximou com um sorriso maligno. Olha só, Alice, a mulher mais poderosa da cidade sendo alimentada por um menino de rua. Isso vai render um escândalo e tanto. Seus olhos brilhavam de excitação. A pressão aumentou. O que deveria ser um gesto de compaixão rapidamente se transformara em algo perigoso. As risadas de Ricardo ecoaram, enquanto Alice sentiu o calor do medo, a conexão com Lucas ameaçada pelo desejo de destruição de Ricardo. Enquanto a multidão olhava, Lucas percebeu a tensão no ar. Ele não entendia tudo, mas sentiu algo profundo. Impressionante como um simples gesto, como aquele, poderia provocar tanto. Alice olhou para Lucas, agora com pavor. A bondade que antes iluminava seus olhos estava sendo eclipsada pelo medo de um escândalo. Os dois se encontravam à beira de um abismo. Eram vulneráveis, cercados por um mundo que não compreendia e que se alimentava da dor alheia. O que aconteceria a seguir? Como eles lidariam com esse segredo que poderia destruir as vidas que tentavam construir, enquanto o passado e o presente colidiam de forma explosiva? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alice sentiu o frio na barriga. O riso de Ricardo pesava na atmosfera como uma nuvem de tempestade. Ela olhou para Lucas, que permanecia ali, confuso e sem entender a intensidade da cena. O olhar dela mudou. Não era mais um frio distante, mas uma mistura de pânico e determinação. O que era um gesto bonito estava se transformando em um pesadelo ao vivo.
Mas antes que qualquer palavra pudesse escapar de seus lábios, um estrondo ressoou pela praça, quebrando o tenso silêncio. Um carro preto como um urubu parou abruptamente. As pessoas se viraram. Ricardo arregalou os olhos, paralisado. Mas não Alice. Ela reconheceu aquele carro. As memórias a atacaram como um tsunami. Era o símbolo de seu pai, um magnata com uma reputação mais sombria que os negócios que dirigia. A porta do carro se abriu e um homem saiu, com a mesma expressão fria que Alice via refletida em espelhos desde a infância. Era seu pai, Alberto, que há anos não via. O homem que havia decidido abandonar sua família por motivos que ela nunca soube. Ele se aproximou. As feições duras não disfarçavam a surpresa que sentiu ao ver a filha como um menino pobre. "Vou levá-la para casa", ele disse, a voz cortante como vidro. O olhar dele se fixou em Lucas com desprezo. "E você, moleque, caia fora antes que eu chame a polícia." A multidão agora murmurava, o escândalo apenas começando a se espalhar como fogo em palha seca. Alice sentiu o chão desabar sob seus pés. O que aquele homem fazia ali? E por que ele tinha que aparecer agora? O nó na garganta estava insuportável. "Pai, não, por favor." Mas as palavras não saíam. O passado chegou como uma sombra, cobrindo qualquer esperança. "Você não tem nada a ver com esse garoto. Em que mundo você está vivendo?" As palavras dele ecoaram, cada uma como uma flecha cravada em seu peito. Lucas olhou de um para o outro, a confusão estampada em seu rosto. Ele não entendia que aquele homem era a chave de um futuro que Alice queria deixar para trás. Ricardo, aproveitando-se do clima, começou a se aproximar mais. "Alice, que revelações, hein? Parece que temos uma romancista em potencial aqui. Imagina, o legado de seu pai na cidade e você oferecendo pão." Ele riu e várias pessoas na multidão se juntaram a ele, como se o espetáculo de circo tivesse começado. Alice queria sumir. Queria que tudo aquilo parasse. "Basta!" gritou Alice, a voz agora clara. Todos silenciaram, surpresos. E então, algo dentro dela se acendeu. Uma novidade no formigueiro de emoções. "Você não pode me levar de volta. Eu não sou a garotinha que você deixou para trás." As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Ela olhou para Lucas, percebendo que o encontro com ele era mais do que um momento isolado. Era uma oportunidade de mudança, mas a dúvida a atormentava. Será que sua coragem era suficiente? Alberto apenas sorriu de forma amarga. A expressão dele era de desprezo e surpresa. "Não se esqueça de quem você é, Alice. A vida não é como um conto de fadas." E no meio de todo esse caos, uma reviravolta ainda mais chocante ocorreu. Lucas, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. A voz dele era suave, mais firme. "Desculpe, senhora. Eu não quero causar problemas." Mas de alguma forma, ao dizer isso, ele tirou algo do bolso. Era uma foto, amarelada e rasgada. Ele entregou a Alice. "Senhora, eu acho que você deveria ver isso." Ela tomou a foto nas mãos e quando a olhou, seu coração parou. Era uma imagem de um grupo feliz, uma menina e uma mulher, sorrindo rodeadas por roseiras. Lucas! Era uma foto da infância dele, mas o que a deixou em estado de choque foi a mulher ao seu lado. Era a mãe dela. O que isso significava? A conexão entre eles? A distância entre os mundos agora parecia mais tênue. Alice olhou para Lucas, depois para seu pai e finalmente para Ricardo, percebendo que nem tudo era o que parecia. Os segredos estavam à espreita, prontos para serem revelados, e no fundo uma pergunta explodia em sua mente. Qual seria a verdadeira história entre suas famílias? Alice estava paralisada, segurando a foto com força. O que aquilo significava? A mulher ao lado de Lucas, tão parecida com ela, parecia sorrir em um momento de felicidade que agora parecia tão distante. O olhar de Lucas refletia a inocência, mas também um toque de confusão. O murmúrio da multidão crescia.
como ondas se acumulando antes de uma tempestade. Essa mulher, ela é a minha mãe, Alice sussurrou, quase em um choque. O coração de Lucas pulou e ele balançou a cabeça lentamente. Eu sempre procurei saber sobre ela, sobre a minha família. As palavras dele foram como eco que reverberavam nas quatro paredes do seu mundo seguro, quebrando tudo em que sempre acreditou. Alberto, seu pai, estava encarando a cena, os olhos fulminantes. Como você tem isso? Ele rosnou, interrompendo o momento. É apenas uma coincidência, o desprezo na voz dele era tão palpável que tornava o ar pesado. A multidão começou a sussurrar, as expressões mudando de curiosidade para choque. Alice sentiu a turbulência em seu interior aumentar. O que mais ela não sabia? De repente, tudo parecia um grande quebra-cabeça cujas peças estavam se encaixando de maneira aterrorizante. Pai, o que você escondeu? Quem era minha mãe para você? Sua voz estava trêmula, mas firme. Uma batalha interna se travava. Entre o desejo de conhecer a verdade e o medo das respostas, Ricardo, sempre ávido por um espetáculo, se adiantou. Parece que temos uma novela mexicana aqui. O que mais você não nos contou, Alberto? Ele vivia aquela história como um vento cortante, pronto para expor tudo. As risadas começaram de novo, mas agora não havia alegria. Eram risadas de choque esperado, de diversão por um drama que se desenrolava à sua frente. Ainda segurando a foto, Alice olhou para Lucas com um novo entendimento. Você pode ser meu irmão? A pergunta saiu como um sussurro desesperado, uma combinação de esperança e confusão. O efeito foi imediato. O olhar de Lucas se iluminou por um segundo, mas logo se apagou, como uma vela que se apaga ao contato com o vento. Não, não pode ser. Isso não é possível! Alberto avançou, sua presença dominadora fazendo todos recuarem. Basta! Não temos nada a discutir com esse garoto. Ele não pertence ao nosso mundo. A frieza na voz dele era de cortar a alma. Alice sentiu o mundo desmoronar ao ouvir aquilo. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Pai, chega! Eu decido quem pertence à minha vida. Mas algo dentro de Lucas se quebrou ao ouvir a rejeição. Eu não sou um problema. Eu só queria saber. Ele estava prestes a desmoronar, os olhos brilhando de lágrimas contidas. A bondade que Alice vira antes começou a se dissipar, como fumaça ao vento. Ricardo, vendo a fragilidade, não perdeu a chance. Ninguém sabe quem é realmente esse menino. E quem é você, Alice, para defendê-lo? O clima ficou insuportável. Um grito de desespero escapou de Lucas. Eu sou mais do que um menino de rua! Ele virou-se, prestes a sair, mas Alice não pôde deixar. Espere! Nesse momento, um novo carro parou abruptamente na praça. Um sedã luxuoso, digno de um filme. A porta se abriu e uma mulher entrou, sua presença transformando a cena. A multidão se silenciou, o olhar de todos fixo naquela figura elegante. Era Vanessa, a avó de Alice, a mulher que havia se perdido no tempo de sua vida e que ninguém esperava ver ali. Com um olhar penetrante, ela se aproximou de Albert e a multidão começava a murmurar ao perceber quem era. Alberto. Sua voz ecoou, mas não era apenas um cumprimento. Era uma declaração cheia de promessas e segredos. Você não tem o direito de falar sobre quem pertence ou não a esse mundo, ela disse, apontando para Lucas. Uma reviravolta imensa tomava conta daquela praça, uma cadeia de segredos começando a se desatar. O olhar de Alice se alternava entre Lucas e a avó. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade do passado estava vindo à tona, e nada seria como antes. Alice sentiu um frio na barriga, e a expectativa no ar era palpável. O que suas famílias realmente esconderam? E qual era a ligação entre eles? O destino de cada um deles agora estava entrelaçado de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao olhar para a avó.
O brilho dos olhos de Vanessa estava ao mesmo tempo cheio de amor e dor. Alberto, o que você fez? A voz dela parecia emergir de um vale de memórias esquecidas. Cada palavra era um corte profundo e o peso da revelação pairava no ar. Enquanto a tensão se acumulava, a multidão se movia como um organismo vivo, respirando em silêncio. Lucas ainda segurava a foto com as mãos trêmulas. Ele olhou para Alice, seus olhos refletindo um misto de esperança e desespero. Minhas perguntas, minhas respostas. Ele hesitou, a voz falhando. Quem era minha mãe, senhora? Sua inocência cortava a atmosfera como uma faca. Mas antes que Alice pudesse pensar e responder, um estrondo ecoou ao longe. O chão vibrou e as conversas foram interrompidas por um grito agudo. Um carro desgovernado deslizou pela esquina, avançando na direção da praça, fazendo as pessoas se dispersarem em pânico. O caos foi instantâneo. Ninguém poderia prever o que ocorreria em seguida. O veículo parou abruptamente, quase colidindo por uma barraca próxima. O motorista parecia atordoado, e antes que alguém tivesse a chance de reagir, a porta do carro se abriu. Uma figura estava lá, destacando-se no tumulto. Era uma mulher, com feições marcadas pelo tempo, mas a expressão de desespero no rosto dela era inesquecível. Alice! Ela gritou, com uma voz que carregava todas as agonias do passado. Era Clara, a mãe de Alice, que todos acreditavam estar morta há anos. Os murmúrios da multidão se intensificaram. As lágrimas escorriam pelo rosto de Alice enquanto seus olhos se encontravam com os de Clara. Mãe? Era uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. O mundo dela parecia desmoronar. Os fragmentos de sua realidade se despedaçando ao redor. Eu voltei. Eu tinha que voltar. A voz de Clara tremia com o peso das palavras. O olhar dela rapidamente se fixou em Alberto. Eu não poderia deixar aquilo continuar. A tensão se intensificou e o ar foi cortado de um jeito que ninguém conseguia respirar. Alberto parecia paralisado, suas feições se contorcendo em choque e raiva. Você? Como ousa aparecer agora? Após todos esses anos, você deveria ter desaparecido para sempre. O coração de Alice batia descompassado. Por que você nunca me contou que ela estava viva? O que aconteceu? Ela estava prestes a desmoronar, enfrentando uma avalanche de emoções. Ao mesmo tempo, a realização de que sua família estava se unindo em uma teia de segredos a deixava com um nó na garganta. Ricardo, que assistia ao espetáculo como se tivesse encontrado o maior tesouro, riu para a cena. Isso sim é uma reviravolta, meus amigos. A família perfeita, uma história de amor, traição e a volta da mamãe. Um fervor crescente e uma onda de raiva se espalharam, como fogo em pasto seco. Lucas, ainda confuso, olhou para a mulher e a sua ligação com a figura que antes ele admirava. Mãe, você nos abandonou? A pergunta estava lá, flutuando, enquanto a multidão aguardava uma resposta. Clara se virou, o choro inundando seu olhar. Eu não tive escolha. Eles estavam fazendo coisas horríveis e eu precisava proteger vocês. O desespero em sua voz ecoou nas paredes do passado. As ramificações dessa revelação estavam prestes a explodir em um conflito ainda maior. A multidão começou a murmurar, as vozes se entrelaçando em um coro de opinião e julgamento. Alberto tentou gritar, mas as palavras pareciam não sair. O peso de segredos que antes estavam guardados agora borbulhavam à superfície. O que mais eles não sabiam? O que Clara escondia que poderia mudar tudo? Alice ficou paralisada, o espaço entre ela e sua mãe se transformando em um abismo. A pergunta virou uma gritaria. O que nós realmente somos? Sem que ninguém percebesse, a foto que Lucas segurava escorregou de suas mãos e caiu ao chão, como um símbolo de que tudo mudara, enquanto todos esperavam. Ansiosos pela próxima palavra, uma luz estranha brilhou do fundo da praça, fazendo todos virarem.
E o que apareceu era algo que ninguém esperava. Um homem misterioso, vestido de maneira sombria, que começou a atravessar a multidão. Nos olhos dele, uma determinação insana que fazia o coração de cada um acelerar. Quando chegou perto, ele simplesmente olhou para Alice e Lucas e disse: "Eu sei quem vocês realmente são." O choque que se seguiu foi ensurdecedor. E mais segredos estavam prestes a ser revelados. Alice não sabia o que pensar. O homem misterioso ainda estava ali, seus olhos escuros fixados nela. "Eu sei quem vocês realmente são." As palavras dele ficaram penduradas no ar, como uma bomba prestes a explodir. Era um silêncio profundo na praça, interrompido apenas pelo som distante do murmúrio crescente da multidão. Clara, a mãe de Alice, paralisou. Seus olhos se arregalaram de surpresa e uma sombra de dúvida dançou em seu rosto. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela tremia, uma mistura de medo e expectativa. Alice sentiu o coração acelerar. Quem era aquele homem? O que ele sabia que ela não sabia? "Você não tem que se preocupar, Clara. A verdade virá à tona", ele disse, um sorriso enigmático nos lábios. Era uma expressão que deixava todos mais tensos. O relógio marcava o tempo, mas na praça parecia que tudo tinha parado. Lucas olhou para a foto em suas mãos. Seu mundo estava se virando de cabeça para baixo. Ele olhou para Alice, e seus olhos disseram mais do que palavras poderiam expressar. "Você sabe o que isso significa?" De repente, sem aviso, o homem misterioso apontou um dedo acusador na direção de Alberto. "Você escondeu a verdade. Sua família não é quem você diz que é." A multidão começou a murmurar, o choque acompanhado de uma tensão palpável. Alberto, com o rosto cada vez mais vermelho, encarou o homem com raiva. "Calha a boca, você não sabe do que está falando." Mas o homem não se intimidou. "Você não pode esconder isso para sempre. Eles devem saber o que realmente aconteceu com suas mães." A afirmação foi como um tiro, ressoando entre a placa da praça e os corações indagadores. O que ele queria dizer? Os olhos de todos se voltaram para ele, esperançando-se para uma resposta. "Do que você está falando?" Clara exigiu, o desespero em seu olhar. "Por que você está alegando que nossas mães?" Mas a voz dela falhou, presa em uma onda de emoção. Lucas estava sem palavras, seu corpo paralisado pela confusão. Ele era um garoto pobre, que se tornara parte de algo muito maior do que podia imaginar. "Porque a verdade é que suas famílias estão conectadas de formas que vocês jamais sonharam", disse o homem, sua voz grave firmemente agradável e rebelde. "E eu sou o único que pode contar a história." As palavras dele eram como uma sinfonia que chamava por atenção, enquanto todos na praça aguardavam. "A próxima jogada. Eu sou o responsável por mantê-las a salvo." Ele fez uma pausa dramática, os olhos brilhando. "E eu sei como suas mães se conheceram. Não foram apenas vidas separadas, mas vidas entrelaçadas por segredos e mentiras." A multidão estava agora em puro estado de espanto. O que ele estava insinuando? O que mais poderia existir sob a superfície daquela cidade? Clara estava quase em lágrimas, e Alice sentiu uma pressão avassaladora aumentar dentro de si. "Por favor, diga-nos!" Alice implorou. "O que você sabe?" O homem deu um passo à frente, a intensidade na sua voz escalando. "Muitas coisas precisaram ser feitas para proteger vocês, e a única razão de sua mãe estar viva é porque Alberto não contou a verdade. Ele fez um pacto sombrio." "Pacto?" Lucas sussurrou, segurando firme a foto. "Do que você está falando?" Sua voz estava trêmula, sentindo o peso das palavras no ar. Alice olhou para sua mãe, tentando encontrar alguma resposta. Mas a expressão no rosto dela era de súplica. "Um pacto com forças que vocês não conseguem imaginar. E ele não pode mais esconder." As últimas palavras reverberaram pela praça, transformadas em uma onda de murmúrios. As pessoas se moviam inquietas, respirando a atmosfera carregada de segredos revelados. "Quem somos então?" Alice finalmente conseguiu perguntar, seu olhar ardendo em busca de clareza.
Nós somos apenas famílias? Ou somos algo mais? Vocês não são apenas famílias. Vocês são o que resta de uma linhagem antiga, ligada pelo destino e pelas sombras, o homem disse, seus olhos brilhando, como se soubesse algo que poderia mudar o mundo. O silêncio tomou a praça como um manto pesado. E agora vocês têm que fazer uma escolha, ele prosseguiu. Ou abraçar o que são de verdade, ou deixar que tudo isso se destrua novamente. Alice sentiu seu estômago dar um nó, o peso das palavras dela crescendo a cada segundo. Aquilo era mais do que ela poderia suportar. Ela olhou para Lucas por um instante, sentindo que ele era a chave para algo maior. Mas a pergunta permanecia. O que significava tudo isso? Quem eram eles realmente no grande esquema das coisas? Era um momento de escolha, e as sombras do passado agora dançavam. Na luz ofuscante de um futuro incerto, Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao olhar para o homem misterioso. O que você quer dizer com isso? A multidão estava em silêncio absoluto, esperando por respostas que pareciam pairar no ar, como nuvens de tempestade prestes a desabar. Lucas via tudo em um turbilhão. O que ele sabia? Aquela foto em suas mãos, as visões de sua mãe, tudo fazia parte de um quebra-cabeça que agora parecia mais complicado do que nunca. A revelação do homem o fez se sentir pequeno, uma marionete em um jogo que ele mal entendia. Desculpem, mas eu não sei do que você está falando, Alberto disparou, a raiva em sua voz subindo a cada palavra. Eu sou o único que tem o direito de falar aqui. Mas a tensão na praça era palpável. Os olhares se viraram para ele, e a dúvida crescia. O que tem a ver com seu pacto? Clara interveio, sua voz trêmula. Ela estava à beira das lágrimas, mas a força em suas palavras era inegável. Quero saber a verdade. O homem sorriu amargamente. A verdade é que várias famílias foram unidas pelo mesmo destino, e Alberto decidiu sacrificar tudo isso em nome de poder. Ele olhou para Lucas. Você é a chave para entender essa história. Alice sentiu seu mundo desmoronar. O que você quer dizer com isso? Ela estava se segurando em seu próprio medo, questionando tudo. As vozes na multidão cresceram em murmúrios, alguns começando a dispersar. O espetáculo à sua frente era grandioso e aterrador. A tensão se transformava em uma pressão opressiva. Mas antes que alguém pudesse responder, Lucas virou-se abruptamente. O olhar dele estava fixo em algum lugar além da multidão, uma expressão de terror em seu rosto. Não, não, ele gaguejou. Todos seguiram seu olhar, e foi então que a verdade chocante se desdobrou diante deles. Um relâmpago iluminou o céu escuro, e um carro esportivo vermelho acelerou pela estrada, deslizando em direção à praça. O som dos pneus gritando ecoou como um aviso. O caos se instalou. Pessoas correram em todas as direções, algumas gritando, outras paralisadas pelo medo. O carro deslizou, quase perdendo o controle, e então parou bruscamente a poucos metros. De Alice, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura que fez o coração de todos parar. Era Mariana, a irmã mais nova de Alice, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. O choque na praça foi palpável. O murmúrio da multidão se transformou em um grito coletivo. Mariana! Alice exclamou, seu corpo tremendo de incredulidade. A menina tinha o mesmo olhar intenso e determinado que Alice lembrava. Mas havia algo diferente. Mariana estava ofegante. Seus olhos brilhavam com um desespero contido. Eu sabia que vocês iam estar aqui, ela gritou, seus olhos escaneando a multidão até se fixarem em Alice. Como você? O que aconteceu? A pergunta mal saiu da boca de Alice, mas o peso da revelação estava em suas palavras. É como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Como Mariana poderia estar viva? O que mais estava escondido? Você precisa ouvir! Mariana gritou, desesperada. Eles estão voltando! Você não tem ideia do que está acontecendo! O tom dela era sombrio e urgente, fazendo o medo apertar em todos os corações. Alberto, o pai de Alice,
estava paralisado, o rosto branco como um fantasma. Não, não pode ser possível. Como se estivesse revivendo um pesadelo. A cena era caótica, mas algo na voz de Mariana trouxe um sentido ainda mais profundo. Eles vêm para recuperar o que era deles, e isso inclui você, Lucas. O olhar de Lucas mudou, como se finalmente estivesse entendendo seu papel em tudo isso. O que você quer dizer? A voz dele estava agora carregada de ansiedade. Quem são esses eles? Mariana se virou e olhou profundamente nos olhos de Lucas, como se o enxergasse de uma forma que ninguém mais conseguia. A verdade é que ninguém é quem parece ser aqui. Nossas famílias têm laços muito mais profundos e perigosos do que vocês imaginam. As palavras dela flutuavam no ar, com uma sensação de urgência, e o impacto delas fez todos calarem a boca, absorvendo o peso do que foi dito. A multidão estava em choque, e a atmosfera se tornava cada vez mais densa. Quando Mariana estava prestes a continuar, um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. O homem misterioso gritou: "Corra! Eles estão chegando!" E, com isso, o pânico tomou conta novamente. A praça virou um mar de despreparo, enquanto a revelação de Mariana pesava, e tudo que Alice acreditava que sabia se desmanchava como areia. O que viria a seguir? A pergunta pairava no ar, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca, enquanto uma sombra ameaçadora se aproximava, pronta para devorá-los. A praça estava um caos. Gritos e passos apressados ecoavam, enquanto as pessoas tentavam escapar do carro desgovernado. A atmosfera estava pesada, um misto de medo e adrenalina. Alice e Lucas estavam paralisados, os olhos fixos em Mariana, que acabara de surgir como um fantasma do passado. "Você não sabe o que eles querem", Mariana gritou, sua voz cortando o pânico ao redor. "Preciso que você acredite em mim." Alice, com o coração disparado, hesitou. O que exatamente ela estava dizendo? O que poderia ser tão sério? Ao mesmo tempo, uma sensação estranha invadia. "Mariana, o que está acontecendo?" Mas a resposta dela parecia se perder no tumulto. A multidão se aglomerava, enquanto todos tentavam entender a nova realidade. Ricardo, que até então se divertia com o drama, estava agora quase pálido, observando Mariana com uma expressão que misturava confusão e medo. "Quem é essa garota?" ele sussurrou, claramente intimidado. Os olhos de Alberto estavam fixos em Mariana. "Você não deveria estar aqui." Sua voz era de desespero, um eco de uma dor antiga. O que estava acontecendo? A cada segundo, o ar ficava mais denso, mais insuportável. E a verdade parecia emergir com força. Então, a tensão explodiu. Com um movimento rápido, o homem misterioso se virou para Alberto, com um olhar intenso. "Você não pode mais esconder a verdade. Eles estão se aproximando, e você sabe disso." Alice sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. "Quem são eles?" A pergunta saiu quase em um sussurro. A verdade que ameaçava surgir parecia estar prestes a ser revelada. No entanto, antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso irrompeu da direção do carro que havia parado. A porta se abriu e, para a surpresa de todos, uma figura imponente saiu. Era uma mulher alta, com uma presença que exalava poder. Seus cabelos longos e negros balançavam ao vento, o olhar intenso dela percorria a multidão até se fixar em Clara. "Mãe!" A palavra escapuliu da boca de Clara, um grito sufocado. A imagem da mulher era uma sombra familiar que iluminava o passado, uma lembrança que tirava o fôlego. "Chegou a hora de você saber a verdade, Clara", a mulher falou, sua voz ressoando com autoridade. "Você não pode mais viver na mentira." Cada palavra dela era um golpe, e todos sentiram o impacto. O ar parecia eletrificar-se, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Mariana deu um passo à frente, alinhando-se ao lado de Alice. "Mãe, quem é essa mulher?" O medo em sua voz era palpável. A multidão estava em um estado de frenesi, indignada e confusa. O que aconteceria agora? "Eu sou a razão pela qual vocês estão envolvidas neste jogo de sombras."
a mulher declarou, desafiando o olhar de Alberto, que estava cada vez mais descontrolado. E o que é mais chocante é que você, Lucas, é mais do que imagina. Assim que a frase saiu, uma onda de murmúrios tomou conta. Alice e Lucas entreolharam-se, indignados, enquanto a revelação se firmava no ar pesado da praça. Eu? O que você quer dizer? Lucas exclamou, confuso e intrigado. O impacto dessas palavras atingiu cada um ali, como um eco avassalador. A mulher continuou. Você carrega um legado, uma herança que sempre foi negada a você. Alice sentiu o espaço ao redor deles encolher. Então, o inesperado aconteceu. Alberto, com um olhar frenético e desesperado, olhou para a mulher e, antes que alguém pudesse reagir, ele disparou. Cale-se! Você não pode dizer isso! Mas não apenas isso. Ele se lançou adiante, um gesto de proteção ou talvez de defesa. Mas quando fez isso, um brilho irritante surgiu de seu bolso. Todos olharam perplexos, enquanto Alberto revelava um artefato, uma pequena caixa envelhecida que parecia vibrar com uma energia própria. O impacto do que aquilo poderia significar fez o coração de Alice parar. O que é isso? Gritou, enquanto o restante da multidão estava em completa agitação, cada um tentando entender o que estava prestes a transpirar. E naquele instante, uma onda de luz irrompeu da caixa, envolvendo todos na praça em uma claridade ofuscante. A cena se transformou em um espetáculo, e ela conseguiu ouvir a voz da mulher ecoar. Agora você vai descobrir a verdade a qualquer custo. Juntos enfrentaremos o que está por vir. Então, tudo se apagou, como se a realidade se desvanecesse sob o peso de segredos e revelações. E assim, Alice e Lucas foram apresentados a um futuro que nunca imaginaram. Os ecos de suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que mudaria tudo para sempre. E a única pergunta que pairava no ar era: que tipo de verdades se desvelariam dessa tempestade? A luz intensa da caixa iluminou a praça, envolvendo tudo em uma clareza sobrenatural, enquanto a tensão crescia. O ar parecia espesso, carregado de promessas e revelações que todos estavam prestes a descobrir. Mas, em questão de segundos, o que poderia ter sido um momento de magia virou um pesadelo. Um estrondo monumental cortou o ambiente quando a caixa soltou uma explosão de faíscas. A luz se transformou em uma onda avassaladora que varreu a praça, fazendo todos recuarem em pânico. Gritos ensurdecedores ecoaram, e a visão se tornou um borrão, enquanto as pessoas tentavam escapar da fúria inesperada. Alice sentiu uma pressão em seu peito, o medo penetrando em sua mente. O caos a cercava, e a imagem de Mariana, sua irmã, sendo engolida pela luz ofuscante, fez seu coração parar. Mariana! Ela gritou, mas a voz dela se perdeu no clamor ao seu redor. Mas o impacto não parou ali. Quando a onda de luz escureceu, um grito de dor cortou o ar. Era Clara, a mãe de Alice, caindo ao chão, como se estivesse sendo puxada para dentro das sombras que haviam se acumulado ao redor. O semblante dela era de horror absoluto. Não! Não! O desespero na voz dela ressoava como uma córnea de alarme. Não podemos deixar ela ir! Lucas gritou, sua voz cheia de desespero. Ele avançou, mas o homem misterioso, ainda em pé, com seu olhar firme, agarrou o braço dele. Você não pode! A voz dele ecoava de uma forma autoritária e decisiva. É o único jeito. Alberto ficou paralisado, os olhos fixos numa mistura de medo e raiva. Isso é culpa sua! Você trouxe isso pra cá! Ele se virou para a mulher que acabara de chegar, a presença imponente dela agora mais sombria. O que você fez? Não sou responsável por aqui, Alberto. Você tentou controlar tudo e isso não é o que os nossos ancestrais queriam. Ela respondeu, o choque evidente na voz. As palavras dela pareciam cortar o ar claramente, revelando um dilema que todos tinham ignorado. Enquanto todos lutavam contra a confusão,
O brilho da luz começou a se dissipar. E então, num movimento que parecia decidido por alguma força invisível, o chão sob eles ruiu. Uma fenda se abriu à vista de todos, formando um buraco que parecia devorá-los. As pessoas gritavam, o pânico estava instalado. E no meio de tudo isso, um sussurro familiar ressoou na mente de Alice. Alice. Você é a única que pode decidir. Era a voz de sua mãe. O que isso significava? O que ela deveria fazer? As lembranças de sua infância começaram a fluir. Os momentos felizes, as risadas, os segredos. Mas agora tudo estava em questão. Então, como um relâmpago, a verdade estourou. A mulher misteriosa era na verdade a irmã de Clara, uma tia que havia desaparecido no meio de uma teia de famílias conectadas por laços obscuros. E não apenas isso. Ela havia feito um pacto com poderosas forças sobrenaturais para proteger as gerações futuras. Você vai aceitar ou não? Ela perguntou. A voz dela agora mais suave, mais cheia de uma força primordial. O olhar de Mariana encontrou o de Alice, e ela simplesmente disse: agora somos todos parte disso. Em um momento de conexão, algo irrompeu entre elas, uma sorte de ligação inexplicável. Antes que Alice pudesse entender, uma nova dimensão de escolha se abria diante dela. No entanto, a fenda se alargava, e o tempo parecia estar se esgotando. O homem misterioso olhou para todos com uma profundidade que parecia impossível. Escolham seu destino, ou sejam consumidos por aquilo que não conhecem. Foi um aviso claro que reverberou na mente deles. A multidão estava em choque, mas com o chão desmoronando sob eles, Alice teve que decidir rápido. Ela olhou para Lucas, que estava lutando contra a maré do evidente horror se desenrolando. Tinha a funciona mais comum do que nunca. Alice então percebeu que a resposta estava mais próxima do que pensava, e com um coração disparando, lançou-se na direção da fenda. Eu escolho! Gritou, seu eco preenchendo a praça. Mas o que realmente significava escolher? A luz que emanava da caixa reluzia intensamente, iluminando os rostos em sua volta. E antes que alguém pudesse fazer algo, uma explosão de energia a envolveu a todos. A última imagem que teve foi de um rosto conhecido e uma mão estendida. Em um piscar de olhos, tudo mudou. E de repente, Alice estava sozinha, no escuro profundo. Onde estavam os outros? O que havia se transformado? E mais importante, o que havia escolhido? A luta pelo entendimento tinha apenas começado e nada poderia ser como antes. O escuro envolveu Alice como um cobertor pesado, misturando-se com o pânico e a confusão. Ela estava sozinha, perdida em um espaço que parecia não ter limites. A fenda havia se fechado abruptamente, e a última visão que teve foi do rosto surpresa de sua mãe. A solidão era sufocante. O vazio a cercava, mas uma voz familiar ecoou em sua mente. Você deve escolher, Alice. No instante seguinte, uma luz ofuscante surgia de todos os lados, e as memórias começaram a voltar. Risos, lágrimas, e o calor dos abraços que um dia a confortaram. Mariana! Ela gritou novamente, buscando qualquer resposta, mas só obteve o eco de sua própria voz. Então, de repente, uma presença se materializou diante dela. Era um homem. A figura imponente emanava uma aura de poder. Alice! Dizia ele, a voz grave e autoritária. Você deve entender o que realmente está em jogo. Ele estendeu a mão e algo na forma como se movia fez Alice se sentir quase hipnotizada. A verdade está prestes a ser revelada. Ela deu um passo em direção a ele, hesitando. O que teria acontecido com sua família? E o que era aquele lugar? Antes que pudesse fazer mais perguntas, ele levantou a mão e do bolso de sua túnica puxou algo que fez seu coração disparar. Era um amuleto antigo, um objeto que parecia pulsar com energia, e Alice teve a certeza de que já o viu antes. Você reconhece isso? Ele perguntou, um smirk nos lábios. Esse é o símbolo da sua verdadeira linhagem. Sua mente disparou com o que isso poderia significar. A ideia de um legado escondido.
Algo que sempre esteve ali a fez sentir como se o chão abaixo dela estivesse se desmanchando. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu mais firme do que se sentia. O seu destino, Alice, está entrelaçado com o que você desconsiderou. E aqueles que estão vindo não só buscam poder, mas também a raiz que os conecta a você. Há pouco tempo, sou ligado dela. Veio que realmente é o que demora. O homem parecia absorver cada palavra que dizia. Quase esperando a compra, fechado atrás dela, começou a tremer. E de repente, abrindo-se novamente, um brilho ensurdecedor explodiu e uma figura surgiu. Era Alberto. Ele emergiu da luz. Sua expressão, que antes era ameaçadora, agora se contorcia entre raiva e desespero. Você não pode fazer isso, ele gritou, diante do homem que Alice não reconhecia. Eles nunca deveriam saber a verdade. Alice sentiu um frio na espinha ao perceber que em sua busca pela verdade poderia ter desencadeado algo que jamais poderia ter imaginado. O homem olhou para ela com um semblante preocupado. Você não sabe ainda, mas a verdade que ele teme pode ser a única salvação. As palavras o ecoaram, um eco distante, e a pressa e o medo começaram a contra-atacar seu desejo de entender. O passado estava ressurgindo, revelando mais do que se esperava. O clima na sala girava em um redemoinho de segredos, e enquanto Alberto lutava, a expressão dele transparecia um sentimento ancestral de culpa. Vocês não têm ideia do que está por vir, ele gritou, desesperado. Então, o homem misterioso estabeleceu um olhar penetrante em Alberto, e em um movimento brusco declarou: Você é o traidor. Você quebrou nosso pacto. O coração de Alice disparou. Traidor? Ela murmurou, enquanto um nó se formava em sua garganta. Do que vocês estão falando? A revelação estava prestes a mudar todo o cenário. As memórias começaram a inundar sua mente. Lembranças de sua infância conectadas ao amuleto e ao mistério da sua família. Abruptamente, uma lembrança iluminou uma verdade escondida. A conexão entre minhas mães e suas mães. Neste momento de clareza, tudo mudou. Alberto, em sua ânsia de se proteger, era o responsável pela divisão que deixou suas famílias em ruínas. E o amuleto era uma chave para unir tudo isso. As vozes ao seu redor se tornaram sussurros, e antes que pudesse reagir, tudo desapareceu em um clarão. E na escuridão, uma dúvida pairou em seu coração. A verdade poderia realmente unir sua família ou despedaçá-la para sempre? O que mais ela ainda não sabia sobre quem era? O enigma apenas começava a se desvelar, e o tempo não parava enquanto o Mestino aguardava. Alice despertou no escuro, o coração disparado. O peso da escolha a envolvia como uma névoa densa. Lembrou da luz, das vozes e da sensação de estar entrelaçada a algo maior. Mas agora, tudo estava mergulhado em silêncio absoluto. Então, um brilho surgiu à sua frente. Era o amuleto. Ele flutuava, pulsando com uma energia que sentia na palma da mão. Eu escolho. Sorriu com determinação. O que ela não sabia era que essa escolha a levaria a uma verdade dolorosa e libertadora. E nesse instante, os fragmentos da sua história começaram a se unir. Uma fenda se abriu diante dela, e a luz se intensificou. De repente, a multidão apareceu novamente. Visões de seus amigos e família, todos olhando com expectativa. Lucas estava ali, a expressão de quem finalmente compreendia. Alice, ele gritou, buscando-a. Lucas! Ela estendeu a mão. A energia entre eles era palpável, como se estivessem sempre conectados. Então, a mulher misteriosa apareceu, e a fúria de Alberto ecoou. Você não pode fazer isso, ele bradou, vozes ao fundo se aglomerando em um tumulto. A tensão estava no ar, cada palavra pesava como um tijolo. Lucas se virou para Alice. O que você fez? Os olhos buscavam respostas que não tinham. Eu escolhi a verdade, Luiz. Precisamos enfrentar o que vem a seguir. O medo da incerteza não era menor.
mas a coragem incendiava seu coração. É isso que você quer? A mulher misteriosa perguntou. Seu semblante estava carregado de sabedoria. Vocês agora têm o poder, mas a responsabilidade recai sobre vocês. Não permitam que o passado os defina. O chão tremeu e os sussurros aumentaram. As sombras que cercavam Alberto se formaram, ameaçadoras. Você destruiu tudo! A raiva subiu. Em vez de medo, Alice sentiu um impulso feroz. E naquele momento, tudo aconteceu de uma vez. Lucas tomou a mão de Alice. Estamos juntos nesta. Afirmou, mas suas mãos tremiam. Eles voltarão e colocarão em risco tudo o que conhecemos. A mulher afirmou com voz cortante, olhando na direção de Alberto. O olhar do homem estava vazando em desprezo. Não, eu não deixarei que isso aconteça outra vez, disse Alberto. Recuando, mas era tarde demais. A conexão entre os presentes crescia como um incêndio. A fenda que antes os separou, agora unia suas forças. A multidão cautelosa começou a se mover em direção a Alice e Lucas, que se tornavam cada vez mais conscientes do que representavam. Se eram irmãos, a linhagem os ligava em um propósito. As luzes piscavam, pessoas murmuravam. Então, o mesmo homem misterioso se adiantou para Alberto, desafiando-o a encarar a verdade. Você será confrontado pelos fantasmas do seu passado. A escolha verdadeira não é sobre o poder, é sobre amar e aceitar, exclamou. Alice sentiu seu peito apertar. O que mais estava escondido? O que Mariana realmente significava para ela? E ao olhar para o irmão, tudo se encaixou. Se unirmos nossas forças e enfrentarmos isso juntos, podemos sobreviver. Era o final de um ciclo, mas também o começo de outro. A luz começou a se dissipar, transformando-se em imagens de sua infância, de todos os momentos em que compartilharam. Finalmente, no ápice da certeza, alguém gritou da multidão. A verdade viverá enquanto o amor prevalecer. E um momento sublime. Alice sorriu para Lucas. Vamos fazer isso. Mas antes que pudesse compreender todo o seu potencial, tudo se desfez novamente. Com um estrondo ensurdecedor, a cena se desfez, como uma peça em que o ato final ainda era um mistério. Assim, o que parecia um retorno rápido ao lar se tornou um lembrete de que a jornada ainda não havia terminado. O próximo ato estava prestes a ser desencadeado, e Alice e Lucas estavam prestes a fazer novas descobertas e enfrentar adversários que nem podiam imaginar. Se você está aqui até agora, isso significa que esta história tocou seu coração. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like. Você faz toda a diferença para o nosso canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho emocionante. Apenas os verdadeiros fãs sabem como apoiar o canal. Vamos juntos continuar esta jornada.